Olá a todos, o meu nome é Alexandre, sou estudante do terceiro ano de Fisioterapia e hoje vamos falar sobre o lobo frontal. O lobo frontal é muito importante, vão ver neste vídeo, pelos nossos movimentos, pela nossa personalidade, pelos nossos pensamentos, entre outras coisas que vão ver no vídeo. Antes de mais, não se esqueçam de subscrever, deixar o comentário e deixar o like, que ajuda muito o canal e não vos vou fazer perder mais tempo. Bora para a vinheta! Depois deste início cinemático, cujo objetivo é perceberem melhor de forma muito generalizada quais as principais funções do lobo frontal, vamos então começar a entrar dentro das áreas anatómicas do lobo frontal e mais à frente das áreas funcionais do lobo frontal. Começando então a falar do lobo frontal, temos de perceber que o lobo frontal tem três principais faces. Uma face lateral, que é esta que conseguimos aqui observar onde está o ponteiro do laser, a face inferior do lobo frontal, que conseguimos observar olhando de baixo para o cérebro, e a face interna ou medial do lobo frontal, que aqui conseguimos ver num corte sagital. A primeira face que vamos começar a falar é da face lateral, que possui 4 giros. Vamos ter o giro pré-central, o giro frontal superior, o giro frontal médio e o giro frontal inferior. Agora aqui no modelo anatómico vamos perceber o porquê dos nomes se chamarem assim para que vocês os possam decorar e lembrar-se dele por muito tempo. Basicamente, o giro pré-central, que foi aquele que nós vimos primeiro que ficava a vermelho, ele designa-se assim porque ele fica antes do sulco central, que é um dos sulcos mais importantes do nosso cérebro, que vai dividir o lobo frontal, que se localiza à frente do sulco central, do lobo parietal, que fica atrás do sulco central. Então, o giro pré-central significa que é o giro que vem antes do sulco central. Daí o seu nome. Os outros 3 giros, eles são designados pela posição que ocupam no lobo frontal. Portanto, o giro frontal superior é aquele que se encontra mais acima, mais superiormente. O giro frontal médio é aquele que fica intermediamente. E depois temos o giro frontal inferior, que é o que fica mais inferiormente. O giro frontal inferior, ele também se divide em 3 partes. Temos a parte opercular, que é esta que está aqui a azul. Temos a parte triangular, que é esta que fica aqui a ter uma forma de um triângulo. E depois vamos ter aqui a parte orbital, uma vez que se vai correlacionar com a órbita do nosso olho. Estes 4 giros que nós falamos, eles vão ser separados por sulcos, que são as zonas mais profundas do córtex, como já dissemos. O giro pré-central vai ser separado de todos os outros giros pelo sulco pré-central. É fácil de decorar, né? Giro pré-central é separado pelo sulco pré-central. O giro frontal superior vai ser separado do giro frontal médio pelo sulco frontal superior, enquanto o giro frontal médio vai ser separado do giro frontal inferior através do sulco frontal inferior. Portanto, os 3 sulcos são o sulco pré-central, o sulco frontal superior e o sulco frontal inferior. Finalizando assim de estudar a face lateral do lobo frontal, pelo menos de forma anatómica, já vamos ver a sua parte mais funcional, vamos agora falar da face inferior do lobo frontal. Existem um giro e um sulco que são muito importantes, que são o giro reto e o sulco olfactório. O giro reto fica aqui a vermelho e o sulco olfactório é este tracejado a preto. E o sulco olfactório vai conter dentro dele, portanto é uma área profunda do córtex, onde vai ter dentro dele o bulbo olfactivo ou olfactório, onde basicamente vão consistir corpos celulares, portanto matéria cinzenta, que vão ser importantes para interpretar informação olfactiva. Além disso, existem outros giros
e sulcos, mas eles são muito irregulares, que são os giros orbitários, que são estes aqui a verde, e os sulcos orbitários. Eles vão ter este nome uma vez que é a face do nosso lobo frontal que se vai correlacionar com a órbita. Agora também para verem no modelo anatómico o nosso cérebro visto de baixo, vamos ter então o giro reto, que é estes que ficam aqui mais na face interna. Vamos ter aqui ao lado o sulco olfactório, como nós vimos, e depois os giros orbitários frontais, não é? Muito irregulares, e também os sulcos orbitários frontais, que são irregulares. A última face que nos falta estudar é a face interna ou medial do lobo frontal. Na face medial do cérebro, ao nível do lobo frontal, existem dois principais sulcos que vão passar do lobo frontal para outros lobos. Existe, então, a vermelho o sulco do corpo caloso, que vai separar o corpo caloso, como vocês se lembram, é aquele conjunto de fibras comissurais que vai comunicar o hemisfério direito com o hemisfério esquerdo cerebrais, e ele vai separar, então, o corpo caloso do giro cingulado, que também é responsável pelas nossas emoções, fazendo parte do sistema límbico. E existe, paralelamente ao sulco do corpo caloso, como vocês veem, ele tem aqui início ao nível do lobo frontal, temos o sulco do cíngulo. O sulco do cíngulo, ele, em direção à margem superior do hemisfério, existe quase sempre aqui, que está representado a amarelo, o sulco paracentral, e que vai delimitar então o sulco do cíngulo, e depois o sulco do cíngulo também gera aqui um ramo marginal. Este ramo marginal, o sulco do cíngulo e o sulco paracentral, vão delimitar aqui esta parte de córtex quadrilátera que se designa de lóbulo paracentral. A parte anterior deste lóbulo paracentral, que é esta parte aqui, que está bem delimitada pelas linhas amarela, azul e verde, ela vai ser responsável pela parte motora, uma vez que a parte anterior do lóbulo paracentral fica no lobo frontal, enquanto a parte posterior deste lóbulo paracentral fica no lobo parietal, daí ter uma função sensitiva. Observando agora o modelo anatómico, temos aqui um corte sagital do encéfalo e vamos ver as estruturas que vimos em 2D. Temos aqui o sulco do corpo caloso, que vai separar o corpo caloso do giro cingulado, e percebemos que ele vai ter aqui então uma origem ao nível do lobo frontal. Vamos ter também aqui o sulco do cíngulo e vamos perceber aqui também o lóbulo paracentral. Esta é a parte motora que conseguimos aqui observar que vai ser uma continuidade, mas mais internamente ao nível do lobo frontal, mas o lóbulo paracentral também vai ter aqui uma parte, como eu vos disse, ao nível do lóbulo parietal com uma função mais sensitiva. Agora que acabamos de falar da parte anatómica do lobo frontal, vamos falar da parte funcional do lobo frontal. Eu quero que vocês entendam uma coisa antes de irmos falar das várias partes. O lobo frontal pode ser dividido funcionalmente em 3 unidades funcionais. Uma unidade funcional primária, uma unidade funcional secundária e uma unidade funcional terciária. E basicamente a terciária é a mais complexa e a primária é a mais simples. A terciária vai corresponder a uma área que é o córtex pré-frontal. E esta vai ser responsável por planear como é que nós vamos fazer as coisas, o porquê, porque ela vai receber também informação de como é que nós nos estamos a sentir e do ambiente externo, porque ela tem conexões com o sistema límbico, entre outras áreas. Depois vai passar para a área secundária, que ela vai organizar como é que o movimento tem de ocorrer, portanto, como é que a sequência motora vai desencadear. E depois vai para a área primária, que corresponde ao córtex motor primário, que vai então fazer os músculos contrair, ou seja, ele vai ser o verdadeiro executor. Ou seja, a área terciária vai planear, vai decidir, tomar a decisão porque eu quero fazer isto. A área secundária organiza a sequência de movimentos e a área primária vai então executar o movimento. Isto vai ser muito importante para compreenderem depois melhor como é que vai funcionar aqui as várias áreas funcionais do lobo frontal. Vamos então começar pelo córtex motor primário. A primeira área funcional do lobo frontal que vamos falar é da área motora primária, que também se pode chamar de córtex motor primário. Esta área localiza-se no giro pré-central, que, como vocês se lembram, é imediatamente antes ao sulco central. Conseguimos aqui observar na face lateral do lobo frontal que já falámos, portanto, a vermelho temos aqui o giro pré-central, que corresponde então à área motora primária. E esta vai ser responsável pelo movimento do lado oposto do corpo. Mas afinal, porquê que é do lado oposto do corpo?
Temos agora a azul aqui no modelo anatómico o giro pré-central que corresponde ao córtex motor primário ou área motora primária. E vamos perceber então porque é que neste caso o córtex motor primário esquerdo vai controlar a musculatura do lado direito do nosso corpo. Então, eu até vou desenhar aqui para ser muito mais fácil de vocês perceberem. Os neurónios do córtex motor primário são realmente aqueles que vão ser importantes para comunicar depois com a medula espinhal e fazer os nossos músculos contrair. Só que qual é o trajeto destes neurónios? Eles vão descer, eu não vou dar aqui o trajeto porque isso vamos falar num vídeo mais à frente, o que importa perceber é que eles vão sempre descer. Este é do córtex motor primário do lado esquerdo, logo eles vão sempre descer no lado esquerdo do encéfalo, vão descer pelo tronco cerebral e quando eles chegam aqui ao bulbo raquidiano na face anterior, existe uma área chamada a decussação das pirâmides, onde as pirâmides vão decussar e as fibras que vêm do lado esquerdo vão passar para o lado direito. E é isso mesmo que acontece. Os axónios dos neurónios que vieram aqui do córtex motor primário do lado esquerdo vão passar para o lado direito, controlando assim a musculatura do lado direito do nosso corpo. E é esta a razão pela qual o córtex motor primário controla o lado oposto do corpo. E em lesões como, por exemplo, AVCs que afetem o córtex motor primário, a hemiplegia ou a hemiparésia vai ser também do lado oposto à lesão cerebral. O nosso córtex motor primário também tem uma particularidade, é que as áreas responsáveis pelos movimentos corporais são representadas no córtex motor primário de forma invertida. Ou seja, conseguimos ver aqui este corte coronal do córtex motor primário. Basicamente, esta região corresponderia a esta região aqui nesta imagem, para ser mais fácil de vocês entenderem, e esta região aqui mais inferior corresponderia a esta região mais inferior que conseguimos observar nesta imagem. E o que é que vemos aqui? Que as nossas partes corporais mais inferiores, como os pés, as pernas, as ancas, elas são representadas na face mais superior do nosso giro pré-central, ou seja, do córtex motor primário, enquanto as áreas do nosso corpo mais superiores, como a cabeça, a língua, não é? A laringe, todas estas áreas, são representadas mais inferiormente. Portanto, é interessante perceber que os nossos movimentos corporais são representados de forma invertida aqui no córtex motor primário. Além disso, percebemos aqui também que as áreas, por exemplo, a cara, a mão, a língua, são áreas muito grandes do nosso córtex motor primário. E porquê? Porque estas áreas são áreas de movimentos mais finos. Logo, no nosso córtex motor primário, regiões que envolvem mais complexidade de movimentos têm uma área maior de representação cortical. Para finalizar de falar da área motora primária, é importante perceber que esta área vai receber inputs da área pré-motora, que vamos falar já de seguida, de partes sensitivas do córtex, do cerebelo, dos núcleos do tálamo e dos núcleos da base. E porquê é que isto é muito importante? Temos de realmente perceber que o córtex motor primário é lá de onde saem a grande maioria dos neurónios que depois vão fazer sinapse com o segundo neurónio e fazer os nossos músculos contrair, ou seja, os nossos músculos contraem essencialmente à custa do córtex motor primário, mas o córtex motor primário vai receber todas estas informações do cerebelo, por exemplo, para corrigir o movimento, dos núcleos da base para definir padrões de movimento, da área pré-motora para haver uma melhor organização dos movimentos. É como se estas áreas fora do córtex motor primário fossem o maestro e o córtex motor primário executasse as indicações do maestro, fazendo assim com que os movimentos sejam feitos de forma harmoniosa. E a próxima área que vamos agora falar é a área pré-motora. Pensem no nome, pré-motora, ou seja, antes do movimento, antes da motricidade. E isto é fundamental se nós pensarmos desta forma, porque dá-nos basicamente a função desta área, ou seja, é a área que a sua função é programar como é que o movimento será realizado e coordenado, ou seja, ele vai basicamente coordenar a atividade do córtex motor primário. Esta área vai armazenar programas motores baseados com a nossa experiência de movimento passada também. E ela vai receber numerosos axónios vindo de neurónios dos núcleos da base, do tálamo e também do cerebelo, como já vimos no vídeo do cerebelo. Só para termos aqui uma melhor noção de onde fica a área pré-motora no modelo anatómico, vamos pôr aqui, portanto, esta é a parte anatómica, não é? E agora temos aqui uma parte funcional,
que lembram-se que o córtex motor primário está aqui representado a laranja, não é? E a área pré-motora é esta área cor-de-rosa que vai ser fundamental por basicamente organizar como é que o córtex motor vai ter de ser ativado. Uma outra área que fica mais internamente à área pré-motora, portanto temos aqui a cor-de-rosa, a área pré-motora, e agora a azul, então a área que vamos falar, que é a área motora suplementar. Esta fica então mais internamente ao nível do lobo frontal e fica anteriormente ao lóbulo paracentral. Esta área do corpo ela vai estar associada ao planeamento do movimento dos membros contralaterais, bem como também dos olhos, ou seja, estas partes, portanto, estas áreas que ficam antes do córtex motor primário, elas vão basicamente ser muito importantes para organizar como é que o movimento se vai executar e depois então comunicar com o córtex motor primário para este executar então o movimento. Só para verem agora no modelo anatómico onde é que a área suplementar fica, ela fica mesmo à frente aqui do córtex motor primário, portanto é esta aqui representada a verde que eu coloquei então agora a azul. Outra área muito importante do lobo frontal é a área de Broca. E porquê que esta área é tão importante? Esta, primeiro que nada, é a área que está aqui a azul, representada como área de Broca. E ela vai se localizar no giro frontal inferior. Até há quem chame este giro o giro de Broca. Na maioria dos indivíduos, esta área está mais desenvolvida no hemisfério esquerdo, que é o hemisfério dominante. Basta pensar, a maioria de nós, a mão dominante é a direita, portanto somos destros. E como vocês se lembram que as fibras que vinham do córtex motor primário, elas cruzavam, portanto, significa que se a nossa mão direita é dominante, significa que o nosso córtex motor primário esquerdo é então o dominante, daí o hemisfério esquerdo ser também designado de dominante. A área de Broca, ela vai trazer informação acerca da formação das palavras, tendo as suas conexões com o córtex motor primário, com os músculos da laringe, boca, língua, palato mole e músculos respiratórios. Ou seja, esta vai ser a área motora da linguagem. Vai ser ela que nos vai permitir articular então as palavras e conseguir exprimir-nos. Caso exista uma lesão na área de Broca, vamos ter uma afasia que se designa de afasia de Broca, por haver lesão então na área de Broca e ser muito difícil de expressarmos, apesar de compreendermos aquilo que as outras pessoas nos dizem. Para verem agora no modelo anatómico algo interessante na aplicação da anatomia, quando eu carrego no hemisfério esquerdo e meto a parte funcional, de facto temos aqui a área de Broca, que como vos disse era mais desenvolvida do lado esquerdo. Mas quando eu agora seleciono o hemisfério direito e ponho a parte funcional, já não existe a área de Broca aqui representada. Portanto, esta é só para vocês relembrarem que a área de Broca é mais predominante no hemisfério esquerdo. Uma outra área muito importante a falar do lobo frontal é o campo ocular frontal. E se nós pensarmos pelo nome, campo ocular frontal significa que fica no lobo frontal e vai ter algum controle ao nível dos olhos. E é isso mesmo. Este campo estende-se do giro pré-central, que vocês se lembram que ele fica imediatamente antes do sulco central, que está aqui representado com esta linha preta, onde eu estou a passar o laser. Logo, aqui fica o giro pré-central e este campo vai estender-se até ao giro frontal médio. Quando se localiza aqui o nosso pontinho vermelho, onde diz Frontal Eye Fields, que é campo ocular frontal. Esta área, qual é que é a sua importância? Ela vai conjugar os movimentos oculares, especialmente do outro lado, contrário ao hemisfério cerebral. Portanto, o campo ocular frontal, ao nível do hemisfério esquerdo, vai controlar predominantemente os movimentos oculares do olho direito e vice-versa. O que é aqui muito importante? É que parece que este campo ocular frontal é considerado onde se produz movimento ocular voluntário, onde vai ser completamente independente dos estímulos visuais. Pensa-se que os neurónios que vão sair desta região, portanto do campo ocular frontal, eles vão aqui percorrer este trajeto e vão fazer sinapse ao nível do colículo superior. E o colículo superior, que vai estar conectado aos núcleos dos nervos que vão inervar os músculos extraoculares através da formação reticular, vai então produzir movimento ocular voluntário. Conseguimos ver aqui, por exemplo, os neurónios para o nervo oculomotor. A última área que vamos falar neste vídeo é do córtex pré-frontal. O seu nome é fácil de entender, porque é a área que fica mesmo atrás do osso frontal, ou seja, da nossa testa.
E vamos pôr agora a parte funcional para nós realmente percebermos o que é o córtex pré-frontal. E pondo aqui a parte funcional, esta parte toda a roxo, que eu vou pôr agora a azul, é o córtex pré-frontal, ou área pré-frontal, também é assim chamada. Para verem a importância do córtex pré-frontal, ele forma 1/3 de toda a área de córtex cerebral no nosso cérebro. Basicamente, este vai ter inúmeras vias afrentes e afrentes que vão conectar então a área pré-frontal ou o córtex pré-frontal com outras áreas do cérebro, como com o tálamo, com o hipotálamo, com a amígdala, com o mesencéfalo, com a ponte, corpo estriado, entre outras. Por exemplo, as fibras frontopontinas vão conectar o córtex pré-frontal também ao cerebelo, através dos núcleos pontinos. A área pré-frontal é a área mais recente do cérebro humano e ela é fundamental essencialmente pela nossa personalidade. Tendo em conta as suas conexões, ela vai ter um papel gigantesco no que é que a pessoa vai sentir emocionalmente. Vai ter também muita importância ao nível da capacidade de julgamento da pessoa, bem como na tomada de decisões ponderadas. É esta área que é a primeira área a ser degenerada no nosso cérebro com o envelhecimento e é a última área a ser formada lá no fim da adolescência. Olhando agora para esta imagem de cérebros verdadeiros, vamos perceber quais as áreas do córtex pré-frontal. O córtex pré-frontal vai ser dividido em 3 grandes regiões. Uma região lateral, conseguimos ver aqui à esquerda, portanto é na parte mais externa do córtex, que se pode dividir por sua vez em dorsolateral, que é a parte mais posterior, e em ventrolateral, que é uma parte mais anterior. Depois, a parte mais inferior, como vocês se lembram, onde havia aqui os giros orbitários, os sulcos orbitários, é a região orbitofrontal, que se vai correlacionar com a órbita, não é? Daí o seu nome. E depois vamos ter uma região interna. Vocês aqui até conseguem ver o corpo caloso, isto é um corte sagital e percebemos claramente que é na parte mais interna. Temos aqui a verde, a seta não está a representar muito bem, mas a verde vamos ter a região dorsomedial, porque é aquela que fica mais dorsalmente, ou seja, atrás, e vamos ter a roxo aqui a região ventromedial, que é aquela que fica mais à frente. Portanto, só para resumir, temos uma região lateral, uma região orbitofrontal e uma região medial. Vamos agora perceber quais é que são as funções principais destas 3 áreas. Olhando agora para o modelo anatómico, temos aqui a área pré-frontal ou córtex pré-frontal a roxo, que eu coloquei agora a azul, e vamos começar por falar da parte mais medial do córtex pré-frontal. Esta região vai participar em diversos processos, como na motivação, na memória espacial, na coordenação bimanual, em movimentos iniciados e no foco. Por isso, nós compreendemos que se tivermos uma lesão nesta área do córtex pré-frontal, vamos ter uma apatia e perda de concentração, já que esta área é tão importante para a motivação, não é? Sem motivação temos apatia e também para o foco, logo sem foco não há concentração. Adicionalmente, alguns estudos mostram que uma porção desta região é envolvida na percepção da dor, enquanto a zona ventromedial, lembram-se que é aquela que está aqui mais anteriormente, ela é envolvida na tomada de decisões e memórias. E porquê? Porque esta vai ter conexões predominantemente com a amígdala, que vai ser também aqui importante ao nível da parte emocional, também com o hipocampo, lá está, muito importante pela memória, e também com regiões corticais do lobo temporal. Agora que já falámos da região pré-frontal medial, vamos falar da região pré-frontal lateral, que é esta aqui mais externa. Esta região está fortemente conectada a regiões que vão ser responsáveis pelo controle motor, como os núcleos da base, a área pré-motora, que eu coloquei agora a azul, que fica aqui a rosa, não é? Imediatamente atrás do córtex pré-frontal, e a área motora suplementar, que fica aqui a verde, também atrás do córtex pré-frontal. Portanto, percebemos que o córtex pré-frontal, na sua parte lateral, vai ter aqui também uma importância ao nível do planeamento do movimento. E porquê? Porque o córtex pré-frontal ele vai decidir quando nós queremos mexer-nos. Por exemplo, eu quero agarrar um lápis porque alguém me disse alguma coisa importante e eu quero apontar num caderno para não me esquecer. Ou seja, o córtex pré-frontal quer fazer essa ação. Ele vai comunicar com todas estas áreas que vocês se lembram que organizam o movimento e depois elas vão então comunicar aqui com o nosso córtex motor primário, que fica aqui a laranja. Voltando aqui então à área lateral do córtex pré-frontal, ela também vai ser muito importante
pelo comportamento, pelo raciocínio e também nos vai ajudar a planear, por exemplo, de forma organizada as nossas tarefas do dia a dia. Quando existe uma lesão nesta região, as pessoas têm uma imensa dificuldade em organizar o seu dia, em fazer tarefas, porque basicamente elas não conseguem arranjar uma ordem em que as coisas façam sentido. Devido à sua proximidade com a área de Broca, mais ao nível do hemisfério esquerdo, que não temos aqui representado, esta lesão também pode dar, então, alterações ao nível da linguagem. Por fim, vamos ter então aqui a região orbitofrontal. Vocês se lembram que é esta aqui que fica mais inferiormente. E qual é que é a sua importância? Esta região participa no controle de impulsos, processamento de emoções e cognição social. É esta região que, por exemplo, quando uma pessoa está, por exemplo, a fazer dieta e tem um chocolate à sua frente, esta região vai ser muito importante para dizer não comas o chocolate porque nós queremos emagrecer. Ou seja, esta área do córtex pré-frontal, ela vai fazer um planeamento a longo prazo e vai nos ajudar a controlar os nossos impulsos mais primitivos. Além disso, devido às suas conexões ricas com o hipotálamo, vai também mediar recompensas, ao nível, por exemplo, da sede, da fome. Tem também conexões com a amígdala, que é fundamental ao nível emocional, e por isso é que esta parte do nosso córtex cerebral também é tão importante pelas emoções. Bem como também vai ter conexões com os núcleos da porção interna do tálamo e ainda com a porção medial do núcleo caudado. Esta área do cérebro é capaz também de ignorar distrações e manter o foco em certas tarefas. E percebemos então que se esta área do cérebro for lesada, como ela é muito importante pela cognição social, ou seja, como a forma como nós nos comportamos socialmente, pelo controle dos nossos impulsos e pelo processamento das emoções, as pessoas vão acabar por ficar totalmente com uma personalidade alterada. Geralmente mexem nos seus órgãos genitais, saem para a rua nuas, dizem tudo aquilo que pensam de forma desinibida, e um caso é o de Phineas Gates. Não sei se vocês conhecem este senhor que está agora aqui na imagem, mas ele teve uma lesão do córtex pré-frontal e ficou de facto com uma personalidade muito alterada. E chega assim ao fim mais um vídeo. Espero que tenham gostado imenso do vídeo e tenham aprendido sobre o lobo frontal. E não se esqueçam de deixar o like, de subscrever e o comentário caso tenham gostado do vídeo. E até à próxima!